Voltamos com o nosso programa Saúde em Foco, com a temática Cuidados Paliativos, e agora a gente dá continuidade ao entendimento da história em relação a essa temática. Em relação a isso, então, Dr. Vinícius, o que a gente pode trazer de cuidados paliativos voltados para a questão do Brasil, né? A gente conversou e abordou um pouquinho a temática mundial e trazendo para o Brasil, o que a gente pode abordar em relação a pessoas que foram referência ou até institutos mesmo que surgiram em relação a isso, né? Então, falando no Brasil, a gente tem uma história muito mais recente. Começou na década de 90. A gente tem na figura do professor Marco Túlio de Assis Figueiredo, um professor da Unifesp, da Escola de Medicina, que ele começou a introduzir cuidados paliativos no ensino, na formação médica. Então, antes disso, não tinha nenhum registro, era muito pouco falado. E a partir desse momento que a gente começa a disseminar, de forma inicialmente mais contida e depois abrangendo a maior parte do território brasileiro. Mas a partir da figura do Dr. Marco Túlio que a gente começa a colocar no ensino médico e na prática médica no Brasil uma visão mais focada para cuidados paliativos. É interessante, a gente vai avaliar que no mundo inteiro começou em 1840, a gente tinha na França alguém pensando nisso. Em 1940, nos Estados Unidos, a gente tem a fundação dos cuidados paliativos, digamos assim. E no Brasil só chegou na década de 90, né? Eu penso que, na verdade, também isso está envolvido com a questão até de mudanças relacionadas à própria saúde do Brasil, né? Então, antes de 1990, lá em 1988, com a Conferência Mundial de Saúde, que começou a se pensar em dar um objetivo maior em relação à saúde, em trazer todo mundo para um sistema único de saúde, que a partir de 1990 que foi criado, né, então, a questão do SUS, e que nesse momento, né, a partir da Lei 8080, que foi incorporado, a Lei Orgânica de Saúde, né, que foi incorporada a questão até da própria definição mesmo de cuidados paliativos. Mas o que a gente percebe é que até hoje, né, então hoje a gente é algo bem mais forte do que lá no começo de 1990, mas a gente percebe que nesse meio tempo não havia ainda políticas públicas relacionadas a esses cuidados, né? Então o que a gente começou a perceber é que hoje existe bastante coisa relacionada, Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional e Federal de Enfermagem também, que estão trazendo resoluções e portarias que estão abordando essa questão de até cuidados paliativos domiciliares. Então, como que o profissional de saúde ele presta um cuidado com qualidade, focado no indivíduo e família, dentro do ambiente domiciliar, né? Tem ambiente para o ambiente hospitalar e também tem para o ambiente domiciliar. Então, esse marco todo do Brasil, que começou lá com o marco e que foi se desenvolvendo ao decorrer, e que hoje a gente encontra muito mais forte, ele veio evoluindo, né? Não foi uma coisa assim que começou lá atrás, porque a gente tem a história de que só começou em 1990, mas há 20 anos atrás já se falava em cuidados paliativos. Mas no Brasil começou nessa época. Então, hoje a gente tem um cunho mais forte, né? A gente tem uma visibilidade mais forte para cuidados paliativos. Eu sempre cito o exemplo do próprio Hospital de Câncer de Barretos. Eu tive a oportunidade de visitá-lo visitar o hospital 2 vezes, e lá a gente vê algo extremamente forte em relação a cuidados paliativos, não só do indivíduo, mas da família como um todo. Então, para vocês terem ideia, não sei se você já conhece, mas lá em Barretos, no Hospital de Câncer, tem um setor do hospital, né, é como se fosse uma instituição mesmo, que acolhe o familiar, né, que o familiar vem de todas as áreas, todas as regiões, e enquanto o paciente está em tratamento do câncer, então às vezes está em cuidado paliativo mesmo, tem um local específico se a pessoa é de fora, para acolher esse familiar, que é, assim, fantástico. E a gente associa muito essa questão, como a gente já falou em programas anteriores, né, de que o quarto de cuidados paliativos é aquele quarto gélido, né, branco, sem nada, que é o quarto da morte. Mas lá não, você entra e você vê que é totalmente diferente, né, uma coisa realmente mesmo assim fantástica. Então a gente tem nesse caminhar do Brasil aí toda uma evolução, né? Hoje tem alguns institutos, algumas associações que cuidam disso, né? Exato, a gente tem em 97 a fundação da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, posteriormente a gente tem a fundação da Agência Nacional de Cuidados Paliativos, a gente tem a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mais focada para cuidados paliativos também. A gente, se você for analisar, em 2002, o Sistema Único de Saúde, o SUS, incluiu na oncologia a prática de cuidados paliativos. E somente em 2009 o Conselho Federal de Medicina incluiu no Código de Ética Médica cuidados paliativos. Então, se você vai pensar, fazem 10 anos que o Conselho Federal de Medicina colocou como uma parte de uma conduta ética do médico focar em cuidados paliativos também, para não deixar os cuidados paliativos de lado. Porque a gente está nessa mudança de paradigma, não tratar a doença, tratar o paciente. Não querer o médico mandar e o paciente obedecer. Hoje o médico discute com o paciente, com os familiares e decidem junto qual é a melhor conduta.
E a gente recai naquele mesmo comentário que a gente já fez, né? Que as pessoas hoje estão muito mais ligadas a cuidados paliativos voltadas para a oncologia. Mas, Débora, existem outras situações onde a gente pode colocar e aplicar os cuidados paliativos ao qual o paciente não está com câncer, né? Com certeza, né? Como já falamos em outros programas, né? Temos casos de doenças mentais, de doenças neurológicas, de doenças, né, da geriatria, né? E também, né, não podemos nos esquecer até mesmo das doenças crônicas, né? Como, por exemplo, a doença renal, né? Em que o paciente ele já tem um diagnóstico, né, de uma doença crônica, em que o rim não funciona, então é algo, né, em que a possibilidade dele seria um transplante, a possibilidade de um transplante. A gente sabe que não é fácil, né? Hoje em dia é bem complicado essa questão de transplante, mais transplante renal, não é uma coisa que está aí no nosso, né? Não é algo assim, né, fácil, né? Exatamente. Então é um tratamento também, mas é um cuidado paliativo também, né? Até que se consiga o transplante ou não, e tem casos e casos para que o transplante possa acontecer também. É extenuante, é cansativo, né? A pessoa que faz a hemodiálise através do equipamento 3 vezes por semana, durante 4 horas, né? Ele fica com a vida, né? Uma comparação que eu faço, assim, a impressão que dá de um doente renal é que ele está com aquela... bola de prisioneiro, né? A bola de ferro no pé, né? A bola de ferro no pé, né? Porque é algo que ele vai levar por muito tempo, não se sabe até quanto tempo ele vai levar isso, né? Para viajar é todo um empenho, tem que ver se existe um outro lugar para dar continuidade à hemodiálise, o serviço social entra, né, em trabalho aí para fazer esse auxílio. Se for através da diálise peritoneal também tem que levar toda, né, as bolsas para fazer troca. Ainda é um pouquinho mais fácil, né, Débora? Porque a gente tem uma mobilidade, uma flexibilidade ainda melhor do que hemodiálise. Mas quando o paciente está em hemodiálise, a gente sabe que ele não pode fugir da máquina, né? Então o parceiro dele nos próximos dias de tratamento vai ser a máquina. E como que vocês abordam, a equipe aborda, paciente que está lá fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, geralmente, que é o que acontece, né? 4 horas por dia, e que até eles se conhecem, porque os turnos são iguais, né? São em grupos. E como que a gente aborda um paciente que está nesse sentido, nesse cuidado paliativo, e que vê o colega do dia seguinte não estar mais porque foi a óbito, porque faleceu, né? O que acontece na cabeça desse paciente? Sim, né? Primeiro tem que deixar muito claro, né, que o óbito aconteceu mesmo por uma condição de saúde e doença do paciente, né? Tem que deixar muito claro que não foi uma intercorrência por maus tratos, por falha da equipe, né? Por falha técnica, para que ele não se sinta ameaçado também, né? Para que ele não se veja nessas condições, isso tem que ficar muito claro, né? E que cada pessoa é um indivíduo, por isso que essa questão que o Dr. Vinícius falou, assim, se trata a pessoa, não a doença. Então, né, tentar trabalhar isso, que por mais que ele tenha a mesma patologia, a mesma doença, ele é um indivíduo diferente daquele outro. Então, tratar toda essa questão, né, de trabalho de luta e tratar a manutenção da vida mesmo, a qualidade de vida, né, desse paciente. E estar com um acolhimento sempre próximo, né? Não pode deixar isso, o acompanhamento desses pacientes hemodiálise só para casos pontuais de uma angústia pontual. Eles têm que ser acolhidos diuturnamente, né? Para que eles sejam ouvidos, eles precisam de um lugar de escuta, de atenção, né? Das suas dificuldades. E isso envolve, querendo ou não, envolve toda a equipe, né? Não adianta, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente tem todo o grupo envolvido em tudo isso. Existem até alguns artigos e alguns textos que falam cuidar de quem cuida, né? Especialmente a gente vê na parte de cuidado, por exemplo, da nefrologia, porque a hemodiálise, que é uma terapia de substituição renal, né, uma máquina que faz a função do rim, ela gera uma aproximação entre a equipe e o paciente, porque pense, a equipe vai ver o paciente 4 horas por semana, 3 vezes por semana, 4 horas por dia, 3 vezes por semana, e às vezes por 5, 10 anos, tem paciente que fica 15 anos fazendo hemodiálise. Então a equipe se apega ao paciente. Quando o paciente vem a óbito, a equipe inteira sofre. Você tem que abordar a equipe dentro dos cuidados paliativos, porque senão a equipe vai começar, né, a ter... A gente acaba abordando e comentando sobre só a questão de família, indivíduo do paciente que tem o problema. Mas e a equipe, Débora? Como que fica a equipe nesse sentido em relação a perdi um paciente, entrou em cuidados paliativos, o que eu faço? Será que tem algum envolvimento ali que talvez seja um momento de você falar assim, não, peraí, acho que a gente tem que partir do princípio que nós somos profissionais, mas também que... Como que fica essa questão? Sim, cuidar do cuidador, né? Como o Dr. Vinícius falou. Porque a equipe, principalmente na hemodiálise, não nos outros contextos também, não podemos deixar, eles também existem. Por mais que, né, tem que ter esse cuidado, né,
para não se deixar afetar, mas nós somos seres humanos e nós, né, somos seres de carinho, nós somos seres de amor, né? Então, por mais que a gente tente não se afetar, se afeta, né? E se é um acompanhamento por um longo prazo, como é no caso, né, da hemodiálise, em que você vê, às vezes, mais que um familiar, né? O paciente tem que ter esse cuidado também da equipe. Se há, assim, um caso de um óbito, olhar atentamente para esses cuidadores também, fazer um acompanhamento, né, durante um tempo desses cuidadores também, de uma forma mais próxima, né? É importante ressaltar, né, pessoal, que políticas públicas existem, que nós temos aí muito envolvimento da parte de pessoas das equipes multiprofissionais em relação a isso. As pessoas têm um respaldo em relação à política pública mesmo, que aborda essas pessoas que têm e que estão em cuidados paliativos, e que todos nós estamos engajados e que tem até realmente mesmo serviços em Ponta Grossa e que tem profissionais em Ponta Grossa que executam isso com maestria, né? Que tem esse conhecimento, que tem toda essa abordagem. Então é importante lembrar sempre que a partir do diagnóstico de um cuidado paliativo para aquele paciente e para a família, porque a família também é englobada nisso tudo, é importante sempre tirar as dúvidas e sempre recorrer ao profissional que está abordando isso, para que você possa sanar toda e qualquer dúvida em relação a qual que vai ser o processo, quais são as indicações para esse tratamento, quais são as minhas ações enquanto família, enquanto profissional, para que você possa ter um entendimento e ajudar quem está nesse processo, né? Então isso é muito importante e a gente vai abordar isso nos próximos programas aí que a gente vai colocar especificamente quais são os cuidados, quais são as ações que a gente tem que ter nesse caso de pacientes com cuidado paliativo, né? Então mais uma vez agradeço ao Dr. Vinícius, agradeço a Débora em relação a estarem trazendo essas informações e esses conhecimentos fantásticos para nós no dia de hoje e espero você, telespectador, no próximo programa, acompanhando um pouquinho mais aí sobre a nossa temática de cuidados paliativos que traz a você e a sua família e também a pessoas que nos assistem um conhecimento fantástico aí em relação a essa temática. Obrigado pela presença, aguardo vocês no próximo programa.